Vamos iniciar agora a nossa leitura com maldade da nossa DUDH. Quando eu falar para vocês DUDH, eu estou falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza? Aqui a gente vai fazer uma leitura, porque o que cai na prova é a legislação. Não adianta você pegar 5 aulas, você vai ver muito curso aí com 5 aulas de DUDH. Cara, não precisa disso. A gente precisa fazer uma leitura bem feita da legislação, apontando quais são as pegadinhas de prova. Isso aí já basta. Às vezes a gente pode cobrar uma coisinha a mais. É o que eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Eu faço um esqueminha que vai complementar aqui, ó, artigo 26 também, que às vezes pode embolar. Eu vou e faço aqui, ó. Faço um esqueminha. Isso aqui já resolve tudo que você vinha ver em 5 videoaulas. Então, vamos fazer essa leitura aqui da legislação, que já vai suprir a sua necessidade, porque ainda mais quem está no pós-edital não pode perder tempo, tem que ir direto no que vai cair, beleza? Então, logo no início já tem três coisas muito importantes aqui. Quando que foi criada a DUDH? Foi criada em 1948. Aonde? Foi criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E outra coisa importante, a DUDH é uma resolução, a resolução 217A3. Então, a gente tem algumas informações importantes aqui. Pode ter questão que cobre isso aí. Falando se a DUDH foi criada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. Você já sabe que sim. E também a gente sabe que ela é uma resolução. Aí vem a primeira pergunta aqui para você. Se ela é uma resolução, qual que é a natureza jurídica dela? Ela é uma resolução, que geralmente as resoluções elas só têm recomendações, elas não são obrigatórias a cumprir. A DUDH, ela é obrigatória, ela é uma norma cogente, quando fala cogente, fala obrigatória, vinculante, a mesma coisa. A gente tem duas correntes. A primeira corrente vai falar que não. Mas a que a gente adota no Brasil é a que vai falar que sim. Ela é obrigatória ser cumprida. Isso aqui é o que nosso entendimento no Brasil. Beleza? Então, se falar perguntar se DUDH ela é obrigatória a cumprir, a gente sabe se ela é uma resolução, sim, mas mesmo sendo uma resolução, a gente adota que ela é obrigatória, sim. Ela é obrigatória, vinculante ou cogente, como se diz em direito. Beleza? Primeiro apontamento aqui importante. A DUDH ela é o principal instrumento do sistema global. Qual que é o foco do DUDH? É o quê? Direitos humanos, sempre a dignidade da pessoa humana. E ela é o principal instrumento do sistema global de direitos humanos. E é também a principal contribuição para a universalização da proteção do ser humano. Na teoria dos direitos humanos a gente vê isso aí com mais detalhes. Agora vamos ver qual é a estrutura. Antes de começar a ler, você tem que saber qual é a estrutura. A DUDH ela tem 30 artigos e, mais importante, a DUDH ela tem artigos de primeira geração, de segunda geração, mas não tem de terceira geração. Beleza? Do 1 ao 21 é de primeira geração, do 22 ao 30 de segunda geração. A terceira geração até é mencionada aqui no preâmbulo, mas a gente não tem artigos de terceira geração. Porque tem questão que cobra isso também, beleza? Agora a gente vai começar a ler a nossa legislação mesmo. Preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Aqui, ó. Sempre que dignidade a todos os membros da família humana. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença, de liberdade, viveram a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado com mais alta aspiração de ser humano comum. Gente, aqui basta aquela leitura. Aqui é quase que um estudo passivo mesmo. A leitura, você já vai matando isso aqui, beleza? Quando tiver pontos que eu digo sensíveis, que a banca pode criar questão, porque a banca tem coração peludo, eu vou apontar para vocês. Quando não tiver esses pontos sensíveis, eu apenas vou lendo, beleza? É a mesma coisa que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão.
considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram a Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em sua liberdade mais ampla. Considerando que os países membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, a respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, esforce, por meio do ensino da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universais e efetivos para tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Beleza? Aqui a gente só leu o preâmbulo, tá, gente? Isso aqui é só o preâmbulo. Agora a gente vai entrar nos artigos em si da DUDH. Por que você leu o preâmbulo, professor? Você cai em prova? Pode cair sim. Mas vocês vão ver que são questões bem óbvias. Na verdade, toda a Declaração Universal de Direitos Humanos, se vocês já estudaram comigo o artigo 5º, vocês vão ver que a maioria das coisas que está aqui a gente já sabe. Mas eu vou apontar algumas possíveis pegadinhas, beleza? Mas aqui vocês vão ver que são direitos já elencados no nosso artigo 5º. Então vocês vão ter certa familiaridade com isso aqui. Por isso que a gente vai matar fácil, beleza? Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Aqui, mais uma vez, a gente está vendo o quê? Direito de liberdade, direito de igualdade, que também é elencado no nosso artigo 5º, beleza? Artigo 2º. 1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, nascimento ou qualquer outra condição. Aqui fala mais uma vez da não discriminação de qualquer espécie, mais uma vez abolindo o preconceito, beleza? 2. Não será também feita nenhuma distinção, também, mais uma vez falando, para não ter distinção, não ter preconceito, fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território, a que pertence uma pessoa que se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, que é sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Beleza? Então, o artigo 2º vai falar sobre o quê? Vai falar para não discriminação. Nosso artigo 3º agora. Todo ser humano tem direito à vida, a liberdade, a segurança pessoal. Vocês vão achar que você já leu isso aqui, mas não é que vocês já leram, é porque vocês já viram o quê? O caput do artigo 5º. Lembra dos direitos raízes? Qual que é os direitos raízes? Você vai revisar comigo aí, ó. Liberdade, vida, igualdade, propriedade e o quê? Segurança. Então, mais uma vez, a gente vê sobre esses direitos raízes aí. Lógico, aqui não está igual ao artigo 5º, não tem todos aqui que a gente viu no artigo 5º, mas é o mesmo objetivo do artigo 5º. Então, por que eu botei vermelhinho aqui? Porque lá está escrito só segurança, né? Aqui está segurança pessoal. Então, vai que a banca está com vontade de fazer uma pegadinha nisso aqui, ou simplesmente você viu segurança pessoal, achou que está errado. Porque, cara, eu não lembro desse pessoal. Me parece estranho, deve estar errado. Não está errado não. Está escrito aqui no artigo 3º. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas suas formas. Aqui, atenção. Eu sei que lá em Teoria dos Direitos Fundamentais, a gente fala que não existe direito absoluto. Mas aqui, praticamente, é um direito absoluto o quê? Que ninguém vai ser mantido em escravidão ou servidão. Nesse ponto, sim, há doutrinador que fala que, inclusive, é um direito absoluto. Tem outros que discordam. Mas isso aqui é pior do que a morte. A escravidão e a servidão são extremamente proibidos. Ninguém vai ser mantido em escravidão ou servidão. Isso aqui é pior do que a morte. Porque a morte, em certos pontos, ela pode ser permitida no nosso direito. Artigo 5º.
Ninguém será submetido à tortura, tem tratamento ou castigo cruel, desumano, degradante. Mais uma vez está o quê? Abolindo a tortura. Artigo 6º. Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecidos como pessoa perante a lei. Ou seja, todo humano vai ser tratado como pessoa. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a qualquer proteção da lei. Ou seja, todos são iguais e têm o quê? A proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole o presente declaração contra qualquer incitamento a tal discriminação. Mais uma vez está o quê? Batendo na tecla da não discriminação. Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber de tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Esse remédio aqui é o que a gente tem na nossa Constituição Federal, né? Não são os remédios constitucionais, lembra? Habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, são os remédios. Eles também são mencionados aqui. Todo ser humano tem o quê? Os remédios constitucionais para garantir esses direitos fundamentais. Artigo 9. Seria o artigo 9º, né? Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Aqui começa mais um pouquinho de maldade. Aqui a gente tem que parar e ter atenção. Aqui, ó, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Aqui eu estou falando que vai ser arbitrário. A gente pode sim ser preso, pode ser detido e pode ser exilado. Mas não vai ser uma coisa arbitrária. Vai ter que ser uma coisa prevista no nosso ordenamento jurídico, com direito à ampla defesa, contraditório e tudo que a gente já viu na nossa legislação. Beleza? Então, a palavra-chave aqui é o que? Arbitrária. Atenção, se falar que ninguém vai ser preso, está errado. Ninguém vai ser preso arbitrariamente. E aqui também, atenção para o exilado. Aqui fala que ninguém pode ser exilado. Beleza? Então, não vai ter o exilamento também. Então, atenção. Beleza? Vamos seguir então. Artigo 10. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte do tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos, deveres ou fundamentos de qualquer acusação criminal contra ele. Aqui vem falar sobre o tribunal independente, né? Não cabe aquele tribunal de exceção. Aqui o tribunal ele é independente e imparcial. É aquela que a gente chama de paridade de armas no direito. Pô, se uma parte, eu tenho direito à perícia, o outro também vai ter direito à perícia. Ou seja, ninguém pode ter vantagem sobre o outro em um tribunal. Todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito a ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Isso aqui nada mais é, né, que o princípio da inocência. Ninguém vai ser o quê? Considerado culpado até que seja transitado julgado. Aqui não fala transitado julgado, mas fala o quê? Todas as garantias necessárias à sua defesa. Você já esgotou toda a sua defesa. Então, você não pode ser considerado culpado. 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituía delito perante o direito nacional e internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela no momento da prática era aplicável ao delituoso. Aqui, mais uma vez, a gente vê que a nossa Constituição democrática foi inspirada sim na DH. Aqui, o que é um princípio penal nosso? Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, para uma coisa ser crime, tem que ter uma lei antes. Eu não posso, vamos supor, acontecer um crime aqui. Aí, futuramente, esse ato aqui, que não era crime, passa a ser crime. Essa lei não pode retroagir para prejudicar essa pessoa. Mas, se ele cometeu o crime aqui, já era crime, aí ele cometeu o ato aqui, aí aqui deixou de ser crime, aí pode sim retroagir, beleza? Mas aqui fala apenas o primeiro princípio, que a pessoa, para cometer crime, aquilo já tem que estar previsto na lei. Vamos seguir. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem um ataque à sua honra e sua reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Aqui vai o quê? Nossa liberdade, nossa liberdade de correspondência, a proteção
contra o Estado, né, a interferência na nossa vida privada, a nossa família e outros direitos que a gente já viu no artigo 5º. Então, eu estou falando, uma boa lida nessa DUDH, você vai matar as questões. Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado. Aqui, muita atenção, é dentro da fronteira. Ah, a liberdade de locomoção. Quando você vai lá nos Estados Unidos, você pode entrar de qualquer forma, sem um visto, sem passaporte, sem nada? Não. Então, essa liberdade de locomoção que a gente fala aqui é dentro da fronteira de cada Estado. Beleza? Toma muito cuidado com isso. Dentro da fronteira de cada Estado. 2. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país. Ó, inclusive, quando eu falo inclusive, quer dizer o quê? Inclusive, tá uma ideia de soma. Muita atenção com essas modalidades. Inclusive o próprio. E a esse regressar. Aqui também, cara, tem que trabalhar bem essa ideia. Ó, você pode deixar seu país. O país não pode te obrigar a ficar nele. Inclusive o país que você nasceu. O Brasil não pode te obrigar a você continuar nele. Mas ele também não pode te proibir de regressar. Você vai sair e se você quiser voltar, você vai voltar. Você pode regressar. Beleza? Ou seja, ninguém vai ter a sua liberdade de locomoção violada nesse sentido. Beleza? A gente vai fazer os flashcards. Eu vou falar aqui, vocês não vão cair na pegadinha. Mas vão cair mais uma vez para não cair mais. Beleza? Artigo 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar de asilo em outros países. Aqui a gente fala sobre nosso asilo político, né? Aqui nem fala que é político, a gente vai ver que não é igual exatamente as mesmas letras da Constituição, mas é o nosso direito de asilo, sim. Que fala o quê? Que todo ser humano vítima de perseguição tem direito a procurar de asilo em outros países. Por que eu falo asilo político? Porque a gente vai ver aqui no segundo, esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum. Ou seja, se é uma perseguição política, não vai ser o quê? Crime comum. Ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Ou seja, vai ter asilo quando não for o quê? Um crime, que você cometeu um crime comum ou atos contrários aos próprios princípios das Nações Unidas, beleza? Para você legitimar esse gozo aqui, tem que ser uma perseguição que não seja em nenhum desses casos. Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. É mais uma vez um artigo que a gente tem que ter atenção. Aqui no primeiro a gente fala sobre direito de nacionalidade e aqui no 2 a gente fala o seguinte, que ninguém vai ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Então a gente pode ser privado de nacionalidade? Sim, mas arbitrariamente não. Então ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Beleza? Primeiro detalhe que a gente tem que ficar atento. E aqui fala que ninguém pode o quê? Ser privado do direito de mudar de nacionalidade. Ah, eu quero virar espanhol, quero virar americano. Cara, o Brasil não pode te impedir disso. Beleza? A gente vê no nosso direito ordenamento jurídico que quem for mudar de nacionalidade, ele pode acabar perdendo a sua nacionalidade. Mas aí a gente viu aqui, ó, que não pode ser arbitrário. Vai ter todo um procedimento seguido de acordo com o nosso ordenamento jurídico, beleza? Então aqui, importante, ninguém vai ser arbitrariamente, atenção para isso, privado de sua nacionalidade. E ninguém vai o quê? Ninguém vai ser privado do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 16. Homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de quê? Contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Ou seja, o homem e a mulher vai ter os mesmos direitos ali no matrimônio. Não pode falar, não, o homem ele tem mais direitos dentro da família. Não, eles têm iguais direitos, porque são iguais perante a lei. O casamento não será válido senão com um livre e pleno consentimento dos nubentes. Ninguém pode ser obrigado a casar, né? A família é o núcleo natural fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Mais uma vez, essa palavra aqui que eu chamo muita atenção de vocês, cara. Se falar assim, ninguém será privado de sua propriedade.
Tá errado? Não, não tá errado. Inclusive, a gente vai ver que no direito brasileiro a gente tem a desapropriação. Ninguém vai ser arbitrariamente. Muita atenção com essa palavra aqui, beleza? Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar a religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade, sem interferência, de ter opiniões, de procurar, receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio e independente de fronteira. Aqui mais uma palavra aqui, ó, para você não dar mole, não cair. Não caia na pegadinha da banca aqui, ó. Independente de fronteira. Ou seja, se falar que tem que ser respeitada a fronteira, por exemplo, vai estar errado, beleza? Então, a liberdade de opinião e expressão não pode ter interferência e por qualquer meio, independente de fronteira, beleza? Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica, a nossa liberdade de reunião, né? Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Ou seja, ninguém vai ser obrigado a fazer parte de uma associação. Você pode entrar nela e sair quando bem entender. Artigo 21. Todo ser humano tem direito de tornar parte do governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Beleza? Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país. 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou um processo equivalente que assegure essa liberdade. Aqui, atenção, ó. Fala da eleição periódica, né? Tem que ser legítima, né? E, importante aqui, ó, universal. Não pode ser nenhum tipo de sufrágio restrito, seja capacitário ou censitário. E também aqui, ó, o voto secreto. Não pode ser o voto aberto, por exemplo. Que é só essas pegadinhas, gente. Tem que ter maldade, beleza? 22, artigo 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social. Aqui a gente percebeu que a gente começa a falar sobre o quê? Sobre os direitos sociais, né? A realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização recursos de cada estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, as condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito de uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana. E que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Aqui a gente vê que são os direitos de trabalho, né? Fala sobre remuneração igual, sobre dignidade do trabalho, vai assegurar a dignidade da pessoa humana. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer. Inclusive, palavrinha aqui de pegadinha, que limitação razoável às horas de trabalho e a férias. Você que já está aprendendo a ter essa maldade na leitura, o que você colocar aqui? Exceto que você pode ter repouso e lazer, salvo, exceto, ou não, ressalvado que a limitação razoável das horas de trabalho. Então, eu vou ensinando, vocês já vão lendo, já vou tendo essa maldade de criar questão na cabeça aí. Artigo 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, coabitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. E direito ao quê? A segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros, casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Artigo 26. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar
será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como instrução superior baseada no mérito. Vamos exemplificar para vocês. Ó, a gente fala sobre o jeito de instrução. No grau elementar e fundamental, vai ser o quê? Gratuita. Aliás, vai ser gratuita. Só que no elementar, além de ser gratuita, vai ser o quê? Obrigatória. Então, ficou assim. Os graus elementares e fundamentais tem que ser gratuito. O Estado vai fornecer educação gratuita. E somente no grau elementar é obrigatória. Passa a ser obrigatória a elementar. E quanto ao ensino técnico profissional, vai ser acessível a todos. E a instrução superior, o que vai ser o quê? Baseado no mérito. É só a gente lembrar do quê? Do Enem, né? O Enem não é mérito. Não tem a nota do Enem lá? É possível fazer na faculdade. Então, é só lembrar disso. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol de manutenção da paz. O país tem prioridade de direitos na escolha de gênero de instrução que será ministrado a seus filhos. O país não... É o pai, gente. Desculpa. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado a seus filhos. Ou seja, sim, os pais têm esse direito de escolher o tipo de gênero de instrução que vai ser dado aos filhos deles. Beleza? Artigo 27. Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fluir às artes e de participar do progresso científico de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Aqui vai falar sobre o quê? A proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica ou literária. Se você cria uma música, você vai ter o quê? Direitos autorais sobre ela. Artigo 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Não teria por que ter esses direitos se eles não pudessem ser plenamente realizados, né? Artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas a limitações determinadas pela lei, exclusivamente no fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, de satisfazer as suas justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Ou seja, todos esses direitos aqui não podem vir de encontro com os princípios das Nações Unidas, beleza? Agora, artigo 30, a gente está acabando, último artigo. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Cara, a gente percebeu que eu fui lendo, por isso que eu não fui parando muito, muita coisa aqui é óbvia, beleza? Por isso que eu falo, uma pequena leitura isso aí, você vai matar a maioria das questões. Aí só atenção, algumas palavras aqui que podem ser objetivo de pegadinha, decora essa tabelinha aqui da instrução, mas, cara, vocês vão matar isso aí tranquilo. Lê com calma, lê uma vez, pô, não entendi, lê de novo e tenta fazer as questões que a gente vai passar. A gente vai passar agora o flashcard para você, depois do flashcard tem as questões na sua banca para você fazer. Você fez esses 3 passos? Cara, você vai acertar todas as questões de Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza?